Você quer entender direitinho o que pode ser decidido hoje pela Câmara dos Deputados, o que prevê esse projeto de lei que pode ser votado em regime de urgência, qual é a discussão que existe agora no Supremo Tribunal Federal envolvendo demarcação de terras indígenas, tudo isso com a Samantha Pineda, colunista aqui do Jornal Gente, advogada especialista em direito ambiental, que todas as terças nos traz a coluna Inteligência Ambiental. Bom dia, Samantha, tudo bom? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Mas, assim, com um pouco de irritação com relação a esse tipo de manifestação, né? É verdade. Samantha, esse é um assunto fundamental, mas também um pouco intrincado, né? Vamos começar do comecinho? Como é que você pode explicar para quem está conosco agora no Jornal Gente qual é essa decisão que pode ser tomada? Inclusive, muitas pessoas que estão aí vítimas dessa manifestação e que não sabem exatamente o que é esse tal de marco temporal. Vamos lá, fazer uma retrospectiva. O Brasil, lá na Constituição de 88, decidiu, no texto da Constituição, garantir aos indígenas que estivessem na posse das terras naquele momento, dar a esses indígenas a posse definitiva dessas áreas, que são as famosas áreas indígenas. Aqui no Brasil, Thaís, nós temos 600 áreas indígenas, isso equivale a 14% do território nacional. Lembrando que o Brasil é um país continental e que nós somos um dos países que mais concedeu áreas para os povos originários, né, para os indígenas. Essa discussão sempre foi tranquila aqui no Brasil. De vez em quando aparecia um questionamento, ia parar no judiciário. A discussão foi colocada uma pedra em cima quando aconteceu o julgamento da questão indígena da Raposa Serra do Sol, quando se discutiu se aqueles indígenas tinham direito àquelas áreas e havia produtores na região, produtores de arroz, enfim, que tinham comprado as áreas. A grande discussão, Thaís, é a seguinte: o Estado, né, o poder público que permitiu a certas pessoas comprarem aquelas áreas, que são os produtores rurais, não pode mudar de ideia no meio do caminho e dizer que agora não há mais direito. Então, como o Estado ele balança entre uma coisa e outra, ele não tem uma opinião firme a respeito, isso foi parar no judiciário. Na decisão lá atrás da Raposa Serra do Sol, o STF colocou algumas condicionantes, 19 condicionantes para novas demarcações. E ao longo das discussões de lá para cá, simplesmente o STF mudou de ideia. Ele sempre defendeu, são duas teorias, né? A teoria do indigenato e a teoria do marco temporal. A teoria do marco temporal é essa que todo mundo sempre ficou acostumado a entender da Constituição e que a mim, como advogada, me parece que é o que a Constituição diz, que terão direito às áreas que estão em posse desses indígenas, né? Estas áreas as quais os indígenas terão direito. O ministro Fachin, no ano passado, num julgamento de uma ação específica aqui de Santa Catarina, de demarcação de terras indígenas, falou, olha, talvez não seja bem assim. Talvez a gente tenha que considerar a outra teoria, que é a teoria do indigenato, que diz que se naquela área, em algum momento, a população, a comunidade indígena teve qualquer ligação, e aí é muito subjetivo, e é isso que a gente chama de insegurança jurídica, esta área pode ser reivindicada por essa comunidade, por essa tribo. E isso causou caos na segurança do direito de propriedade, que, como falei, o Estado havia fornecido a segurança de sim, vocês podem comprar e produzir essa área, e agora o mesmo Estado vem e diz, olha, talvez não, talvez essa área você tenha que deixá-la. E aqui eu quero fazer uma observação. Não há indenização. As áreas indígenas não são indenizáveis aqueles que perdem para uma demarcação. Então, realmente, Thaís, é muito grave o que está em jogo. E por conta dessa inércia, dessa insegurança do próprio STF, o parlamento tomou uma providência, que é o PL 490, que vai ser votado hoje, porque o regime de urgência foi aprovado na semana passada. É isso que está em jogo, a segurança jurídica de quem tem uma propriedade que foi concedida, que foi dado o direito de comprá-la. Também ninguém ganhou do Estado, né? Mas pelo menos o direito de comprá-la foi garantido pelo Estado lá atrás. Samantha, bom dia, parabéns aí pelo tema que você nos trouxe. E é assim, essa questão é fundamental para o país, inclusive pode significar a paz ou a guerra
a guerra entre brasileiros, porque o que a gente observa é o seguinte, como explicou aqui ontem o secretário de Justiça, atual secretário de Justiça do governo de São Paulo, Fábio Prieto, que já foi desembargador do Tribunal Regional Federal, ele advertiu, inclusive em carta ao governador Tarcísio de Freitas, e também nos trouxe essa preocupação aqui ontem, de que essa questão do marco temporal não envolve apenas propriedades rurais, envolve propriedades urbanas, áreas urbanas, envolve o seu apartamento, envolve o seu terreninho ali no bairro, envolve a sua casa, envolve onde quer que você, a área que você estiver ocupando. É disso que se trata. A gente está vivendo num país, não é, Samantha, em que o Congresso, não o Congresso, né, porque o Senado Federal é de um imobilismo impressionante, é um cemitério de providências e de projetos aprovados na Câmara, mas a Câmara dos Deputados tem tomado iniciativas, essa, por exemplo, chega a ser risível, né? A Câmara dos Deputados está discutindo, e tomara que aprove uma lei, para fazer o Supremo Tribunal Federal cumprir a Constituição. Estamos falando de um projeto de lei, né, que simplesmente consagra o que já está na Constituição. E temos um Supremo Tribunal Federal que ameaça isso, ameaça legislar sobre um assunto de natureza pacificada. Tem até súmula do Supremo Tribunal Federal sobre isso. E agora estão mudando o entendimento, pura lacração, né? É uma coisa mesmo para atender a expectativa de ONGs e setores ignorantes da esquerda, que não sabe, não imagina ou não tem noção do risco que isso representa para o país, né? Não é, eu queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre um projeto que, apesar de ser muito justo e tudo mais, tomara que seja aprovado mesmo, mas é um projeto que faz com que se cumpra a Constituição, meu Deus. Né? A Constituição que está em vigor, e o Supremo ameaça simplesmente tornar isso letra morta. Cláudio, você tem toda a razão, e aí eu falo duas coisas que a gente escuta sobre o Brasil e que como brasileiro dá um pouco de vergonha, né? Primeiro que no Brasil o óbvio precisa ser dito, infelizmente, então a gente está aqui fazendo o parlamento se mover, um congresso caro, todo mundo fala que o nosso Congresso Nacional é caro, é grande, é complexo, o Brasil precisando de tantas providências para num contexto mundial de mudança geopolítica, de crise econômica, tem que dizer o óbvio, regulamentar um artigo que está claro na Constituição, que os indígenas terão direito às terras sem que estiverem, né, na Constituição Federal, e que, por interpretação e por uma mudança de ideia, de repente, vai ter que se mover para que fale o óbvio para o STF não ter esse trabalho, entre aspas. Agora, outra coisa que a gente fica com vergonha, eu falei, uma delas é que tem que se dizer o óbvio. E outra é que no Brasil nem o passado é certo. A gente tem no direito algumas coisas muito, muito sérias que a lei nova, ela jamais retroage para atingir três coisas, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada é quando não há mais recurso de alguma ação judicial, o ato jurídico perfeito é quando no momento em que você realizou aquele ato, você não desrespeitou nenhuma lei, e o direito adquirido é alguma coisa em relação àquilo que o tempo ou a circunstância já te consolidou um direito. Só que até isso está sendo ameaçado no Brasil. Então, realmente, Samantha, a gente precisa de segurança, né? Samantha, um ótimo dia para você. Sabe que ontem com o Dr. Fábio Prieto a gente também conversou sobre isso acontece fora do Brasil e a gente não vê nenhum exemplo desse tipo de discussão, aquela coisa que você fala do óbvio para explicar o óbvio, acontecendo em algum outro lugar do mundo. Daí eu até brinquei com ele dizendo assim, imagina se a comunidade indígena americana resolve tomar Nova York, assim, de uma hora para outra. Quer dizer, a gente não tem parâmetro de comparação nisso, não? Sônia, bom dia, minha querida. Olha, de fato, não tem. Eu atendo alguns clientes do Canadá e eles são clientes que mexem com mineração e com energia, geração de energia. Eles sentam na mesa de negociação com os indígenas, negociam os royalties, negociam a participação, negociam as condições, apertam as mãos, se levantam e o Estado não tem nada a ver com isso.
Então, assim, quando a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, é lógico que não queremos os maus exemplos e não somos os maus exemplos porque no Brasil, como já falei, como 14% desse território gigante já foi concedido aos indígenas, são 600 áreas demarcadas, não queremos mau exemplo de países que tomaram simplesmente, não tiveram nenhum respeito com seus povos originários. Isso já aconteceu em vários deles, inclusive dentro da Europa. Mas também não precisamos sermos mais reais que o rei e ameaçarmos uma segurança que, como o Cláudio falou, é uma questão, inclusive, de paz ou guerra. Nós vamos provocar, muito bem lembrado, Cláudio, na periferia das cidades, as cidades cresceram, tomaram essas áreas que eram rurais, hoje são áreas residenciais e que podem, sim, ser reivindicadas caso alguma comunidade indígena venha entender aquela área como importante para a sua etnia. E por trás disso tudo tem também uma questão ideológica, né? O Supremo Tribunal Federal parece estar a serviço disso, né? É uma coisa de transformar o Estado numa grande imobiliária, numa gigantesca imobiliária para sair distribuindo as benesses, casa para um, casa para outro. Aqui você não pode morar, aqui não. Aqui é outro fulano que vem aqui. O Estado quer isso, né? O que está em jogo, além do direito dessa questão do marco temporal, da questão enfim, dos indígenas, o que está em jogo é o direito também constitucional à propriedade. É disso que se trata. Exato. Os ministros ameaçam. Né? Os ministros do Supremo, com essa questão aí, estão ameaçando um direito constitucional da propriedade. Isso é gravíssimo, é impressionante. Tomara que a Câmara aprove, mas o Senado Federal, o senador roda presa lá, o Rodrigo Pacheco, vai ser difícil conseguir que ele coloque isso em votação antes do julgamento do Supremo. Cláudio, vocês falaram tudo já, só um ponto que a Samantha trouxe aí, que é importante deixar bem claro para o nosso ouvinte, né? Os grandes latifundiários de terra hoje no Brasil são os índios. Eles são os grandes latifundiários de terra. Então, a gente fala aqui como se fosse, né, uma questão que foi tomado um espaço. Não foi feito isso. A Constituição de 88 consagrou esses marcos e a partir da Constituição, me corrija aí, doutora, se eu estiver errado, nasce um novo país. Com esse novo país que nasceu em 88, com a nova Constituição e as novas regras, né, e muitas delas balançam às vezes, mas nós sempre torcemos para que elas possam ser preservadas, porque é isso que vai garantir a segurança jurídica. Nós temos uma nova configuração a partir de 88 para cá, que é seguida e respeitada até agora. E falta, na minha visão, o único ponto que a gente não tocou aqui é um posicionamento do governo. O governo precisava ser firme nessa hora. Certamente. O governo federal tinha que entrar nessa história, ainda que tenha ligações aí, tem que falar, não, o que é certo aqui nesse caso é isso, né? Como governo firme, forte ali, apoiando a Câmara e mostrando para o Supremo Tribunal Federal que a Constituição tem que ser, nesse caso, respeitada, né, doutora Samantha? Pedro, exato, e um governo que fala tanto que a democracia está de volta, que defende a democracia. Quando a gente fala de Constituição, para o nosso público aí que é mais leigo com relação a leis, a Constituição a gente chama de Carta Magna, é aquilo que constitui as regras básicas de um país, de fato, é como se nascêssemos de novo. Nós tivemos essa nova Constituição em 88 e nenhuma lei é maior que a Constituição de um país. Então, na Constituição ficou dita a regra que seria usada. E agora, gente, fala sério, a Constituição é de 88, a gente está aqui com tanto problema novo, agora um problema velho, que não podia estar aqui. E com relação a sua observação, Pedro, da questão de parece que a gente está tomando as áreas dos índios, foi feito um levantamento lá atrás que a média é de que cada brasileiro tenha, em média, por número de habitantes, 1,5 hectares, e cada indígena, pelo que já está demarcado de terras indígenas, tenha 240 hectares. Aí. 1,5 para cada brasileiro e 240 para cada indígena. Ou seja, se é uma questão de justiça com povos originários, cá entre nós, essa justiça está feita por tamanho de área. Não está feita pelo serviço que o governo presta aos indígenas. Não tem assistência à saúde, não tem assistência à educação, não tem chance de escolher se quer plantar, ter caminhonete, celular, ou se quer viver de caça e pesca. Eles deveriam ter a sua vontade respeitada.
para preservar a sua cultura, mas é imposta uma estagnação e eles acham, né, a gente ouve, infelizmente, que esses indígenas estão cuidados por conta disso. Falta governo nessa história. Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental, colunista aqui do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. A coluna é a Inteligência Ambiental, toda terça-feira. Obrigada, Samantha. Boa semana e a gente está de olho hoje na Câmara dos Deputados.